A simbólica tem um negócio interessante, tá? Vamos olhar aqui para essa estrutura aqui, ó, dos planetinhas, tá? E para os céus. A gente tem 7 céus, né? Qual que é o céu mais alto? Saturno. Mas a simbólica tem um negócio interessante, já estou mostrando para vocês. Na simbólica, tudo que é último e meio são os mais altos. Vou explicar. O Sol, ele também é um céu mais alto. Se você for olhar, é um arco também. Então, olha só, aqui você tem a Lua. Temos aqui a Lua, Mercúrio, Vênus, Sol, Marte, Júpiter e Saturno. Tá? Então, ao mesmo tempo que Saturno é o céu mais alto, o Sol também está no topo da abóbada. Tá? Iluminando. Tudo. Tu vê que isso é profundamente simbólico, porque a ordem dos planetas é essa, não é uma outra ordem. Não é que a gente forçou a barra para ser essa ordem, não. A ordem é essa mesmo. Então, o Sol está no topo também, iluminando tudo. Ora, a criação ela é hierárquica, entendeu? A criação ela tem esse princípio maravilhoso de organização e ordem. É do c*** isso aqui. E se a gente tiver, é que a gente não tem mais esse conhecimento, mas o Sol e Saturno, eles têm a mesma cor. Com a diferença só de intensidade. Um está lá longe e o outro está aqui perto. É a mesma coisa, se a gente for no terraço aqui e olhar para o céu, e eu mostrar para vocês onde é que está Saturno, vocês vão ver que ele tem a mesma cor do Sol, só que é mais fraquinho. Não é? As coisas não são à toa. Isso é presença de algo. É o que a gente falou já. É do caralho isso. Então, no Sol, no céu solar, que é o do meio e é também o mais alto, assim como Saturno, que é o último e é o mais alto também. Falei, tu não está entendendo, as duas coisas. Lembra? Simbólica é sempre as duas coisas. Tá? Nesse Sol, você tem um tipo de bondade, que é a bondade que é aquele jeito que quer conhecer, ele quer saber. E a sabedoria dele ilumina. Tá? Marte. Então, isso aqui é um tipo de bondade. Você tem que saber reconhecer, tem que saber conduzir a pessoa até lá. Isso é uma possibilidade para o teu filho, uma possibilidade para o teu paciente, uma possibilidade para o teu marido, uma possibilidade para você. Marte. Lembra? Qual que é a camada do Sol? Não tem camada. Está no centro. Foda isso, né? Amanhã a gente vai manipular isso, manipular no bom sentido, a gente vai manipular a ferramenta aqui, o círculo, de modo que a gente consiga ver como se passa de uma camada para outra, conduzir de uma camada para outra. Que é tudo que a gente quer, né? É por isso que a gente está aqui, no final das contas. Essa conversa ela é importante. Marte é um tipo de, é o céu de um tipo de, é uma possibilidade do teu espírito de você não ter medo de morrer, de combater por uma verdade conhecida. Tá? Custe o que custar, você vai viver de acordo com aquela verdade. É um tipo de bondade isso, hein? Você precisa de uma coragem específica. Você precisa ser feito de um algo específico, né? Você vê que isso aqui, hierarquicamente, já não é mais só um conhecer, é um agir de acordo. São os mártires. Quem falou? Os mártires. O que é um mártir político, por exemplo? Do jeito que, bem, ele conheceu uma verdade e vai morrer por aquilo, para libertar um país. Ou o mártir da fé.
né? Isso aqui é do irascível. Um apetite irascível. Júpiter. É o céu dos governantes. É dos que governam com justiça. Preste atenção. Esse sujeito ele já conheceu a verdade, ele tem uma atividade social, uma atividade política, entre aspas, não é um governante tipo Bolsonaro. É qualquer pessoa que está regendo uma comunidade. Um pai de família, uma mãe de família, um diretor de colégio, entende ou não? Um profissional que tem uma equipe. Então, ele vai colocar essa verdade disponível como sendo a teia, a matriz no qual as coisas vão acontecer ali naquela comunidade dele. Isso é um governador justo, um governante justo. E o Saturno é o céu dos contemplativos. Mas toda a turma me perguntam isso. Quantas são as moradas de Santa Teresa, Beatriz? Eu não Não sabe, então, o que está perguntando eu não isso? estudei tudo, eu só soube um pouquinho. Tu está chutando, mas tu acertou. Castelo dela. Lá, Tu chutou e acertou. Chutou onde não viu e acertou onde... Eu sei pouco. Tá, quantas são as moradas de Santa Teresa? 7. Bem, se é 7, tem alguma correlação simbólica com essa p*** aí. Olha, é isso aí mesmo. Então, só, a gente viu a razão exemplificada pelo José. Lembra? Mas é mais do que isso, não é só um cálculo trigonométrico, é um cálculo de... É a estrutura do ente, entendeu? Eu estou te contornando, eu sei que você é você, entendeu? O que não deixa meus olhos se confundirem é a razão. Tá? O mundo, para mim, ele é inteligível nesse sentido, e é a razão que dá essa inteligibilidade para o mundo. O objeto, presta atenção, o objeto dos apetites, olha aqui, olha só que coisa curiosa. A gente tem a vontade, né? Depois tem seis faculdades, não é isso? A faculdade, as duas, a gente pode agrupar de duas em duas. Por que a gente vai agrupar de duas em duas? Pessoal, você tem 2 intelectos, a gente tem 2 apetites, e tem 2 faculdades que não têm o mesmo nome, mas não é que elas estão se relacionando de um modo... Não é complementar, não é meio que a mesma coisa. Saca que senso comum e razão não é a mesma coisa, mas é bem parecido. É quase como se fosse duas coisas bem passivas. Não é assim, eu fui lá fazer alguma coisa, a coisa veio até mim e eu registrei. Não é meio isso? Isso é importante a gente sacar. Vocês pegaram isso aqui ou não? É quase como que se as 2 faculdades de baixo, o senso comum e a razão, eles estão recebendo uma coisa, né? Quase que passivamente. O mundo chega até mim. Né? O mundo me informa, o mundo me... Não é isso? O objeto ao qual se dirige, o objeto capturado pela razão e pelo senso comum, é a luz do mundo, é a proporção do mundo, não é isso? É o cheiro do mundo. Não é? Vamos lá, calma. Apetite. O que é que te apetece? A gente vai precisar agrupar isso aqui. Tá? Vamos entender assim, ó. O senso comum e a razão, eles se dirigem a um tipo de bem, a um tipo de coisa.
Eu vou dizer o que é. Os apetites, aí, eles já estão agrupados pelo próprio nome. Eles capturam um outro tipo de bem de coisa. E os intelectos, outro tipo de coisa. Tá? O objeto, que agora não tem, não dá para escrever. O objeto do senso comum e da razão é a beleza. É isso que eles estão capturando. É a proporcionalidade. Os apetites, eles capturam o bom, o bem. E o intelecto, a verdade. Lembra que a gente falou aquela coisa? Beleza, bondade e verdade? Logo no início? Cada uma dessas coisas são capturadas por um tipo de... Então, olha só, presta atenção aqui. Apetite, você perguntou. Eu esqueci teu nome de novo. Ah, não sabia teu nome. Lívia. Presta atenção. É que tem bens... Vê se não é assim. Tem bens que são desse mundo, tem bens que são do outro. Por exemplo, torta de limão é de que mundo? Coragem é de que mundo? Do outro. Você vê que tem uma diferença entre uma coisa e outra? Querer ser corajoso, querer ser constante, persistente, nobre, leal, isso tudo é bom. Isso tudo é um bem. Mas está em que mundo? No outro. Torta de limão. Flor cheirosa. Então, é claro, tem objetos, tem entes que são deste mundo, são bons e são desse mundo. A eles se dirige o apetite concupiscível. Isso a gente chama, tecnicamente, de bens próximos. O que são bens próximos? Ora, próximos, estão nesse mundo. E, tecnicamente, a gente chama de bens árduos, aqueles que estão no outro mundo. Então, apetite irascível é a faculdade que faz com que você consiga, por exemplo, sentar 6 horas por dia, por 1 ano, para passar no vestibular de medicina. Não é a vontade, não é o concupiscível, porque não é bom, não é a razão, não é o senso comum, é o irascível. Você veja que o irascível não é à toa que, lembra no arco? O irascível já não está do lado de lá da vontade? Como quem diz assim, olha, a vontade já apareceu. A vontade já resplandeceu no arco, na abóbada. E agora você já tem vontade. E a vontade consegue sustentar a operação do irascível. A vontade já ilumina o irascível, que você vai precisar de força de vontade, entendeu? Entende ou não o processo? Entendeu perfeitamente, né? O irascível e o concupiscível, eles só se diferem pela qualidade do bem. Um é próximo, outro é árduo. O bem próximo, você precisa de vontade para comer torta de limão? Você entende que a gente fala assim, vulgarmente, a gente está com vontade de comer torta de limão? Não é vontade, entendeu? Assim, precisa de vontade para não comer. É óbvio que sim, porque o que é a vontade de não comer torta de limão? É um bem árduo. É emagrecer, que você não está vendo. É a perseverança. Entende? Assim, você não está vendo emagrecer, você está vendo torta de limão. É o irascível. Quer dizer, a torta de limão é o concupiscível. Próximo. O concupiscível se dirige àquilo que está nesse mundo. É um perfume. A beleza do corpo. É um material, é um modo de dizer, é mais fácil falar assim. Né? Entende? O irascível é o objeto do outro mundo. É o bem do outro mundo. Hã? Imaterial. Essas são as 3 coisas que a gente falou, lembra? Da, verdade, da beleza, do bem e da verdade? Não é isso, não? Isso foi antes, a gente falou disso antes já. Isso aí está aqui embaixo, eu vou falar daqui a pouco. Não faço o bem que quero, mas o mal que não quero. Mas calma aí. Oi, Ita. Oi. Mas a gente fica oscilando entre essas coisas, né?
porque assim, existe essa... Fica oscilando, claro que fica. É, porque a Meu amor. gente, por exemplo, em alguns momentos... Você passou no vestibular, por exemplo, torta de difícil, limão, mas... foda-se. Exato. E em outros momentos você tem esses valores, essas questões Total. mais maduras. É isso que eu estou dizendo. A faculdade, ela já funciona. No homem adulto, elas vão funcionar. Até o irascível está funcionando com certeza. Não significa que ele seja o motivo de explicação dos teus atos. Sim. Por isso que eu falei que no adulto, se você passar da quarta camada, você entra na sétima imediatamente. Porque olha aqui a sétima. Qual que é a faculdade que rege a sétima? Irascível. Olha aqui, olha aqui. Sim. Qual que é a faculdade que rege a sétima? O irascível. Todo adulto tem, de algum modo, algum irascível dentro de si. Todo adulto tem. Não é possível chegar na vida adulta sem isso. Só que ele não é um motivo dos teus atos. Ele não é, você não consegue explicar os teus atos pelo irascível, nem que você tem irascível. Ele não é ele não totaliza a tua ação. Eu vou explicar de fato também o que são as camadas. Tá? Mas isso aqui eu estou dizendo é o seguinte, olha, a quarta camada, ela provavelmente, né, enfim, sei lá, né? Só que você tem irascível, você tem apetite concupiscível. É claro que tem um adulto, tem isso já. Mesmo um adulto mais maduro, nas camadas... o que determina ele estar nas camadas superiores, mas também não é que ele está isento dessa oscilação de algumas nas superiores inferiores, é isso? Nas superiores ele está isento. Certo. Nas superiores, acima de qual? Eu vou explicar qual, peraí. Tá. Ítalo, posso perguntar uma coisa? Microfone para ela ali. Vai lá. Fala, Cícero. Eu fiquei com uma dúvida em relação ao primeiro e o segundo céu. Quando você falou que o primeiro, a bondade, a pessoa era boa, mas sem uma firme determinação. É. E a segunda, a bondade inconstante. Eu queria saber se, mesmo essa bondade um pouquinho mais fraca, essas duas primeiras bondades do céu, elas são fruto de esforço e de conquista ou elas podem ser tidas de uma certa forma automática? Não, são fruto de esforço e conquista. O céu é sempre esforço e conquista. O céu é sempre isso, não vem automaticamente. Tá? Mesmo para os inconstantes, é esforço e conquista inconstante. O ambicioso também. Tá? Mas é esforço e conquista, não vem assim, aí veio. Na dúvida, ela não é boazinha e vai se encaixar. A pessoa boazinha, que a gente chama por boazinha, é geralmente tá lá embaixo aqui no purgatório. Tá lá. Não está Não é no nada primeiro bonzinho. inferno, não, ali no comecinho, com os tá mosquitinhos ali. O bom, ai, nossa, era tão bonzinha, provavelmente era um avarento, entendeu? Era um guloso, um preguiçoso. Não era do céu. O céu é outra coisa, o céu você resplandece, a bondade resplandece mesmo. As pessoas que a gente toma assim, ai, nossa, minha avó era tão boazinha, entendi, ela era uma avarenta. Legal. Ela tá no purgatório, beleza? Já tá bom? Você tá entendendo ou não? É que é foda falar, mas é isso mesmo. O bonzinho é uma tragédia. Não queira ser boazinha. Deus nos livre dos bonzinhos. A gente fala, viver com intensidade. Essa que é a coisa. Bonzinho não funciona. Fala. Ítalo, aqui. Fala. Os nossos velhos, que você falou que são um problema. Aí o estatuto do idoso vem me pegar. Vai. Não, é possível um adulto que estava na sétima, oitava camada, virar um velho Só por da doença. quarta? Não, só por doença. Só por doença mental. Tá. Alzheimer e tal. Uma pessoa não evolui. Não? Não. Então, é porque se evoluir é porque não chegou. Era tudo casca e aparência, entendeu? Ítalo. Deixa ela primeiro, vai. Eu posso concluir, então, que um processo de coaching só é efetivo para uma pessoa que está na sétima camada Não, para cima? na sexta. Ah, na sexta já. O coach, ele... Porque olha só, a gente vai falar o seguinte, você é coach, Sim. que eu sei, você me falou. Sim. O que acontece? Cada camada, ela tem um representante, uma corrente. Eu vou falar amanhã. Primeira, astrocaracterologia. Segunda, enfim, os onde, por aí vai. A representante da sexta camada é o coach. As técnicas de coach são para utilidade. Entendeu? Sim, a pessoa reúne as forças que ela já tem, organiza aquilo para uma utilidade. Pronto. Onde é que o coach erra, assim como onde a psicanálise erra, é não saber o seu lugar. O coach começa a errar quando quer evoluir e tratar de feridas anteriores. O cara, isso aqui é a psicanálise que faz. Sim. Ou quando quer começar a dar motivos da tua vida transcendente, o cara viver de propósito, não sei o que, aí é a palhaçada. Quando o coach se propõe a fazer o que ele tem para fazer, ele é foda, ele é eficaz, ele é eficiente. Mas Que é se eu reunir as tuas forças e botá-las em operação no mundo aqui.
Quando começa esse coach muito elevado, já não tem ferramenta para isso. É estelionato. Mas se eu estiver atendendo uma pessoa que está na 4ª camada, o processo não vai ser efetivo. Vai. Por quê? Porque você vai dar... Não vai funcionar, mas assim, você vai ajudar muito a ela. Ela vai começar a vislumbrar o que é uma 6ª camada. Ponte ao futuro. Ao futuro. Mas tem que ter paciência, ela não vai sair dali. Ela vai ser um desses clientes assim, que pode gostar de você. Entendeu? Mas não é que também a vida dela vai mudar muito. Mas é a chance que ela tem de vislumbrar um mundo no qual ela não é autorreferência. Você tem um mundo ali de utilidade. Você tem que produzir, tem que entregar, né? Tem que ser... Blá, blá, blá. Entendeu? Obrigada. O coach é eficacíssimo, só que ele tem que saber o lugar dele. Se ele começa a ter ataques de psicanálise ou ataques de espiritualidade, entendeu? Que a gente vê alguns fazendo isso, é claro. Muitos. Muitos, por quê? Porque, por muitos motivos. Um, porque ensinam errado, o outro, porque ele não sabe ser útil também. Entendeu? Ou vai ficar trabalhando na 4ª camada, ou vai ter afetações de espiritualidade, que é coisa de 4ª camada também. Entendeu?